Comentários sobre o Viver. Volume 2. Breves textos. Livro de Jiddu Krishnamurti. Meditação, esforço, consciência. O mar estava para além das montanhas, ao leste do vale, e um rio abria seu caminho vagarosamente pelo centro do vale até o mar. O rio corria cheio durante o ano inteiro e era lindo, mesmo quando passava pela cidade, que era bem grande. Os habitantes da cidade usavam-no para tudo: para pescar, para tomar banho, para beber a água, para despejar o esgoto. Mesmo os resíduos de uma fábrica iam para ele. Mas o rio abandonava toda a sujeira do homem, e suas águas eram novamente limpas e azuis assim que passava por suas casas. Uma ampla estrada passava ao longo do rio para o oeste, levando às plantações de chá nas montanhas. Ela se curvava de um lado para o outro, às vezes perdendo-se do rio, mas, na maior parte do tempo, com ele à vista. Conforme a estrada subia, acompanhando o leito, as plantações tornavam-se maiores e, aqui e ali, existiam fábricas para secar e processar o chá. Logo as propriedades tornavam-se enormes e o rio era barulhento, com quedas d'água. Pela manhã, era possível ver mulheres vestidas em cores alegres, seus corpos curvados, suas peles escurecidas pelo sol ardente, colhendo as delicadas folhas dos arbustos de chá. Todas tinham de ser colhidas antes de certa hora da manhã e levadas à fábrica mais próxima antes de o sol tornar-se quente demais. Naquela altitude, o sol era forte e dolorosamente penetrante, e embora elas estivessem acostumadas, algumas das mulheres tinham a cabeça coberta com parte da roupa que vestiam. Elas eram alegres, rápidas e habilidosas em seu trabalho, e logo aquela tarefa específica estaria terminada por aquele dia. Mas a maioria era esposa e mãe, e ainda teria de cozinhar e tomar conta dos filhos. Elas tinham um sindicato, e os plantadores as tratavam decentemente, pois seria desastroso ter uma greve e deixar que as folhas tenras crescessem até seu tamanho normal. A estrada continuava a subir, e o ar tornou-se bem frio. A 2.400 metros, não havia mais plantações de chá, mas homens estavam trabalhando no solo e cultivando muitas coisas para serem enviadas para baixo, para as cidades junto ao mar. Daquela altitude, a visão das florestas e planícies era magnífica, com o rio, agora prateado, dominando tudo. Voltando por outro caminho, a estrada dava voltas pelos campos de arroz verdes e brilhantes e pelos densos bosques. Havia muitas palmeiras e mangueiras, e as flores estavam por toda parte. As pessoas eram alegres e, ao longo da estrada, estavam expondo muitas coisas, desde quinquilharias até frutas exuberantes. Elas eram indolentes e afáveis, e parecia que tinham o bastante para comer, ao contrário daquelas na baixada, onde a vida era dura, pobre e amontoada. Ele era um sannyasi, um monge, mas não de alguma ordem particular, e falava de si mesmo na terceira pessoa. Enquanto ainda era jovem, renunciara ao mundo e a seus costumes, e vagara por todo o país, permanecendo com alguns dos mestres religiosos mais conhecidos, falando com eles e seguindo suas disciplinas e rituais peculiares.
Ele tinha jejuado por muitos dias, vivido em solidão nas montanhas e feito a maioria das coisas que os sannyasis devem fazer. Tinha se prejudicado fisicamente pelas práticas ascéticas excessivas, e embora isso tivesse sido há muito tempo, seu corpo ainda sofria por isso. Então, um dia, ele decidiu abandonar todas essas práticas, rituais e disciplinas como vãs e sem muito significado, e partiu para uma aldeia montanhosa distante, onde passou muitos anos em profunda contemplação. Aconteceu a coisa habitual, disse com um sorriso, e ele, por sua vez, tornou-se conhecido e teve um grande número de discípulos, a quem ele ensinou as coisas simples. Lera a antiga literatura sânscrita e agora também abandonara isso. Embora fosse necessário descrever rapidamente o que sua vida fora, ele acrescentou, não tinha vindo por isso. Acima de toda a virtude, o sacrifício e a ação da ajuda desapaixonada está a meditação. Ele afirmou, sem a meditação, o conhecimento e a ação tornam-se uma carga enfadonha, com muito pouco significado, mas poucos sabem o que é meditação. Se você estiver disposto, podemos falar sobre isso. Na meditação, tem sido a experiência do orador alcançar diferentes estados de consciência. Ele teve as experiências que todos os seres humanos que buscam mais cedo ou mais tarde têm. As visões personificando Krishna, Cristo, Buda. Elas são o resultado de seu próprio pensamento e educação, e do que pode ser chamado de sua cultura. Há visões, experiências e energias de muitas variedades. Infelizmente, a maioria dos buscadores fica presa na rede do próprio pensamento e desejo, mesmo alguns dos maiores expoentes da verdade. Tendo o poder de curar e o dom das palavras, eles se tornam prisioneiros das próprias capacidades e experiências. Este próprio orador passou por essas experiências e perigos, e até onde sabe, entendeu e foi adiante delas. Pelo menos, vamos esperar que sim. O que, então, é meditação? Certamente, ao considerar a meditação, o esforço e o criador do esforço precisam ser entendidos. Bom esforço leva a uma coisa, e mal a outra, mas ambos são aprisionadores, não? Dizem que você não leu os Upanishads ou qualquer outra literatura sagrada, mas você dá a impressão de que leu e conhece. É verdade que não li qualquer dessas coisas, mas isso não é importante. Bom e mau esforço são ambos aprisionadores, e é esse cativeiro que precisa ser entendido e quebrado. A meditação é a quebra de todo o cativeiro. É um estado de libertação, mas não de alguma coisa. A libertação de alguma coisa é apenas o cultivo da resistência. Estar consciente de ser livre não é liberdade. A consciência é a experienciação da liberdade ou do cativeiro, e essa consciência é o experienciador, o criador do esforço. A meditação é a destruição do experienciador, o que não pode ser feito conscientemente. Se o experienciador for destruído conscientemente, então haverá o fortalecimento da vontade, que é também parte da consciência. Nossa questão, então, está interessada no processo total da consciência, e não em uma parte dela, pequena ou grande, dominante ou subserviente. O que você diz parece ser verdade. Os movimentos da consciência são profundos, enganadores e contraditórios. Somente através da observação desapaixonada e do estudo cuidadoso é que essa confusão pode ser desembaraçada
e a ordem pode prevalecer. Mas, Senhor, o desembaraçador ainda estará lá. Pode-se chamá-lo do ser superior, o Atman, e assim por diante, mas ele ainda será parte da consciência, o criador do esforço que está sempre tentando chegar a algum lugar. O esforço é desejo. Um desejo pode ser superado por um desejo maior, e esse desejo por outro ainda maior, e assim por diante. O desejo gera engano, ilusão, contradição e visões de esperança. O desejo totalmente conquistador do Supremo ou a vontade de alcançar aquilo que é sem nome ainda é o movimento da consciência, do experienciador, do bom e do mal. O experienciador que está aguardando, observando, tendo esperança. A consciência não é de um nível único particular, é a totalidade de nosso ser. O que foi ouvido até aqui é excelente e verdadeiro, mas, se me permite perguntar, o que trará paz, serenidade para essa consciência? Nada. Certamente, a mente estará sempre buscando um resultado, um meio para alguma realização. A mente é um instrumento que foi criado, é a estrutura do tempo, e ela só pode pensar em termos de resultado, de realização, de algo a ser obtido ou evitado. Isso mesmo. Afirma-se que, enquanto a mente estiver ativa, escolhendo, buscando, experienciando, será necessário haver o criador do esforço que cria a própria imagem, chamando por diferentes nomes, e essa é a rede na qual o pensamento está preso. O próprio pensamento é o criador da rede. O pensamento é a rede. O pensamento é aprisionador. O pensamento só pode levar ao vasto espaço do tempo, o campo no qual o conhecimento, a ação e a virtude têm importância. Por mais refinado ou simplificado que seja, o pensamento não pode destruir todo o pensamento. A consciência como o experienciador, o observador, o escolhedor, o sensor, a vontade, precisa chegar ao fim, de modo voluntário e feliz, sem qualquer esperança de recompensa. O buscador cessa. Isso é meditação. O silêncio da mente não pode ser realizado pela ação da vontade. Há silêncio quando a vontade cessa. Isso é meditação. A realidade não pode ser buscada. Ela existe quando o buscador não existe. A mente é tempo, e o pensamento não pode descobrir o que não tem medida.